uma visão de misericórdia imutável e gratuita ao enviar os meios da graça a pecadores indignos, por John Owen. E uma visão apareceu a Paulo durante a noite. Um homem da Macedônia estava em pé e orava a ele dizendo: "Passa a Macedônia e ajude-nos." Atos capítulo 16, versículo 9. O reino de Jesus é frequentemente nas Escrituras comparado a coisas que crescem, pequenas no princípio e na primeira pareação, mas aumentando gradualmente até a glória e a perfeição. A pedra sem forma, cortada sem mãos, sem forma nem beleza desejável, torna-se uma grande montanha, enchendo toda a terra. A pequena videira trazida do Egito cobre rapidamente as colinas com sua sombra. Seus galhos chegam ao mar e seus ramos até o rio. Salmos, capítulo 8. A tenda planta torna-se como credos de Deus, e o grão de mostarda para ser uma árvore para as aves do céu jazerem seus ninhos em seus ramos. As montanhas se tornam planície diante dele. Todos os vales são preenchidos e os caminhos tortuosos são endireitados, para que possa ter uma passagem para o período designado. E tudo isso não apenas apoiado por vantagens externas, mas em oposição direta ao poder combinado de toda esta criação, como caído e sujeito ao Deus deste mundo, o cabeça dele. Como Cristo era uma planta-tenda, aparentemente fácil de ser quebrada, e a raiz de uma terra seca, que não floresce facilmente, mas vive para sempre, assim seu povo e seu reino, embora como um lírio entre os espinhos, como ovelha entre lobos, como rola entre uma multidão de devoradores, mas permanece inabalável, pelo menos inabalável. O fundamento principal e o fundamento de tudo isso é apresentado no versículo 6 ao versículo 9 deste capítulo, contendo uma rica descoberta de como todas as coisas aqui embaixo, especialmente as que dizem respeito ao Evangelho e à Igreja de Cristo, são levadas através de inúmeras variedades e um mundo de contingências de acordo com o movimento e saída regulares de um mundo livre, eterno e imutável decreto, como todos os orbes inferiores, não obstante as executivas irregulares de seu próprio habitante, são carregados ordenadamente pelo primeiro mover. No versículo 6, os plantadores do Evangelho são proibidos de pregar a palavra na Ásia, essa parte dela peculiarmente assim chamada. E no versículo 7, tentando ir com a mesma mensagem para a Bitínia, eles são atravessados pelo Espírito em suas tentativas, mas em meu texto são chamados a um lugar em que seus pensamentos não estão fixos, a qual chamando e a qual proibindo eram subvertientes à sua livre determinação, que faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. E sem dúvida, na dispensação do Evangelho em todo o mundo até hoje, há a mesma conformidade a ser encontrada com o padrão dos decretos eternos de Deus, embora os mensageiros não tenham sido previamente conhecidos por revelação, mas descobertos nos efeitos pelos poderosa operação da providência. Entre outras nações, este é o dia da visitação da Inglaterra. Ao alvorada do alto, visitou este povo, e o sol da justiça surgindo sobre nós com curas em suas asas. Um homem da Inglaterra prevaleceu para a assistência, e a graça gratuita de Deus nos ajudou pelo Evangelho. Agora, nesses dias, 3 coisas devem ser feitas para manter nosso espírito neste dever de salgar nossas almas pela humilhação. Primeiro, para nos tirar o orgulho de nossas próprias performances, esforços ou qualquer valor aderente de nós mesmos. Não por amor de vós faço isto, diz o Senhor Deus, seja-vos conhecido. Envergonhar-se e confundir-se pelos seus próprios caminhos, ó casa de Israel. Ó casa da Inglaterra. Ezequiel, capítulo 36, versículo 32. Em segundo lugar, erradicar aquela corrupção ateísta que deprime os pensamentos dos homens, não permitindo-lhe nos mais elevados produtos da providência olhar acima das contingências e causas secundárias, embora Deus tenha feito todas as coisas das obras sobre nós. Isaías capítulo 26,
versículo 12, e conhecidas por elas são todas as suas obras desde o princípio do mundo, Atos 15, versículo 18. Terceiro lugar, para mostrar que a maior parte deste povo ainda está no deserto, longe de seu lugar de descanso, como ovelhas das montanhas, como a vez de Israel, ainda querendo ajudar pelo Evangelho. As duas primeiras serão esclarecidas descobrindo como todas as evoluções aqui embaixo, especialmente tudo que diz respeito à dispensação do Evangelho do Senhor Jesus, são conduzidos de acordo com o propósito eternamente fixo de Deus, livre em si mesmo, tomando nem origem, crescimento, causa, nem condição de qualquer coisa entre os filhos dos homens. A terceira, abrindo a condição desamparada das almas que desejam o Evangelho com alguma aplicação particular a tudo que meu texto me conduz diretamente. As palavras em geral são a relação de uma mensagem do céu para Paulo, para orientá-lo na publicação do Evangelho quanto ao lugar e às pessoas a quem ele deveria pregar. E neles você tem estas 4 coisas. Primeiro, a maneira disto foi por uma visão que apareceu. Segundo, a hora disso, durante a noite. Terceiro, o portador disso, um homem da Macedônia. Quarto, a questão disso, ajudar para os macedônios. Interpretado o versículo 18 pela pregação do Evangelho. Um pouco de esclarecimento das palavras abrirá caminho para observações. Primeiro, para a forma de entrega desta mensagem. Foi por visão. De todas as maneiras que Deus usou antigamente para se revelar a alguém de uma maneira extraordinária, que eram diversas e variadas, Hebreus capítulo 1, não havia ninguém tão frequentemente como esta visão, em que isso consistia adequadamente e que se distinguia de outras maneiras de descobrir os segredos do Senhor. Não discutirei agora. Em geral, as visões são revelações da mente do Senhor a respeito de algumas coisas ocultas, presentes ou futuras, que não devem ser conhecidas de outra forma. E eles eram de 2 tipos. Primeiro, revelações meramente por palavras ou alguma outra espécie mais interna, sem qualquer aparência externa sensível, que na maioria das vezes era a maneira do Senhor proceder com os profetas que luz transitória ou descoberta de coisas antes conhecidas eles chamaram de visão. Segundo, revelações acompanhadas de algumas aparições sensatas e que também de coisas como de costume entre os profetas, bastões e potes, rodas e árvores, lâmpadas, machados, vasos, carneiros, bodes e coisas semelhantes lhe foram apresentadas. Segundo, de pessoas e aqueles que, de acordo com a variedade dele, de 3 tipos. Primeiro, da segunda pessoa da Trindade, e isso também primeiro em relação a alguns raios gloriosos de sua deidade, quanto a Isaías capítulo 6, versículo 1, como João capítulo 7, versículo 41. Para Daniel, como depois para João, versículo 13 ao 15, ao qual você pode adicionar as aparições da glória de Deus, não projetando imediatamente a segunda pessoa da Trindade, como Ezequiel capítulo 1. Em segundo lugar, com referência à sua humanidade a ser assumida. Quanto a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Para Josué, versículo 5, capítulo 5, versículo 13 ao verso 15. Ora, os vários avanços de todos esses caminhos em dignidade e preeminência, conforme claramente evidenciam a veracidade intelectual ou conforme a honra e exaltação daquilo que se faz aparição, são a especulação demasiado infrutífera para o exercício deste dia. Nossa visão é do último tipo, acompanha de uma aparência sensível e é chamada. Há 2 palavras no Novo Testamento que significam visão, provenientes de verbos diferentes, mas ambos significando ver. Alguns os distinguem e dizem que é uma visão, uma aparição a um homem acordado, uma aparição a um homem adormecido, às vezes chamando de sonho. Jó capítulo 33, versículo 15. Como que foi feito para José, Mateus capítulo 2, versículo 19. Mas essa distinção não será mantida, nosso Salvador chamando aquela visão que seus discípulos tiveram em sua transfiguração, quando sem dúvida eles estavam acordados, de modo que concedo que Paulo teve sua visão desperta, e a noite é especificada como o tempo dela, não para intimar que ele esteja dormindo, mas sim sua vigilância, buscando o conselho de Deus à noite de que
maneira ele deve se aplicar na pregação do Evangelho. E tal eu suponho que nos últimos dias, por meio do qual Deus revelou a Zwingli uma forte confirmação da doutrina da ceia do Senhor, de Êxodo capítulo 12, versículo 11, contra os fatores dessa monstruosa invenção de transubstanciação. Para o segundo, o tempo desta visão, não preciso dizer mais do que antes insinuei. Terceiro, o portador da mensagem. Ele era um homem da Macedônia em uma visão. O Senhor lhe fez uma aparição como a de um homem da Macedônia, descobrindo até aos olhos do seu corpo um homem, e em sua mente que ele deveria ser concedido como homem da Macedônia. Esse era, digamos, um anjo, ou anjo tutelado lugar, dizem os expositores papistas, ou gentil do lugar. Segundo a frase dos pagãos, dos quais aprenderam sua demonologia, talvez ele ao seu antagonista, que pouco antes de apareceu, Abutro em Filipos, mas estes são sonhos agradáveis para nós, pode ser suficiente que fosse a aparência de um homem, a mente de Paulo sendo iluminada para apreendê-lo como um homem da Macedônia, e que com segurança infalível, como geralmente acompanha o divino revelação, naqueles a quem são feitos, como em Jeremias capítulo 20 e capítulo 23, versículo 28, pois sobre isso Lucas afirma no versículo 10, eles certamente concluirão que o Senhor chamou para a Macedônia. Quarto, a mensagem em si é uma descoberta da falta dos macedônios e a assistência que eles necessitavam, que o Senhor estava disposto deveria ser concedida a eles. Seu desejo não é expresso, mas incluído na assistência desejada e na pessoa a quem foram direcionados. Se fosse para ajudá-los em suas propriedades, eles dificilmente teriam sido enviados a Paulo, que acredito poderia dizer em grande parte com Pedro, não tenho prata e ouro. Ou foi com a queixa de que eles que deu a providência da Grécia em um canto da Europa, de repente foram exaltados ao império do mundo oriental. Estavam agora escravizados pelo poder e opressão romanos, eles poderiam ter ido para os prados, então o único estado do mundo formidável para os romanos. Paulo, embora militar, não lutou com as religiões de Nero, ou então visível de demônios do mundo superior, mas com legiões do inferno, dos quais a terra agora deveria ser limpa. Deve ser uma necessidade da alma se ele foi encarregado de supri-la. E assim foi. A ajuda da morte, inferno, Satanás, das mandíbulas daquele leão devorador. Disso o Senhor os faz aqui falar, que cada um nessa condição deve falar. Socorro pelo amor do Senhor. Foi um chamado para pregar o Evangelho. As palavras sendo abertas, devemos lembrar o que foi dito antes de sua conexão com os versículos anteriores, em que os pregadores do Evangelho são expressamente impedidos de cima de ir aos outros lugares e chamados para cá, do qual nenhuma razão é atribuída, mas apenas à vontade daquele que os empregou, e que nenhum outro pode ser apresentado, eu estou mais convencido, considerando as conjecturas vazias dos tentadores. Deus previu que eles se oporiam ao Evangelho, diz nosso Beda. Assim digamos eu, talvez eles de forma às nações do mundo não tivesse ele determinado a enviar a graça eficaz para a remoção desta oposição. Além disso, ele concede os meios de graça aos desprezadores, Mateus capítulo 11, versículo 21. Eles não estavam preparados para o Evangelho. Também digo eu, como os coríntios, cujos preparativos você pode ver em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, ou qualquer outra nação, como declararemos depois. Ainda assim, a essa tola conjectura aderem os papistas e arminianos. Deus teria deixado esses lugares para serem convertidos por João, diz Cedúlios. No entanto, a igreja em Éfeso, a principal cidade daquelas partes, foi plantada por Paulo, diz Inácio e Irineu. Ele previu uma fome que viria sobre esses lugares, diz Orígenes, da qual libertaria a sua e, portanto, parece deixou-os ao poder do diabo. Poderíamos contar mais fantasias semelhantes de homens que não querem se submeter à vontade de Deus. Mas sobre isso, como a única causa discriminatória dessas coisas, descansamos e extraímos estas 3 observações. Primeiro, a regra pela qual todas as coisas são dispensadas aqui embaixo, especialmente na fabricação dos meios de graça,
é a determinada vontade e conselho de Deus. Não fique na Ásia, não vá para Bitínia, mas venha para Macedônia. Mesmo assim, Padre, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Segundo, o envio do Evangelho a qualquer nação, lugar ou pessoa, em vez de outros como meios de vida e salvação. É da mera graça gratuita e do bom prazer de Deus. Não fique na Ásia, e etc. Terceiro, nenhum homem no mundo quer ajuda como aqueles que querem o Evangelho. Venha nos ajudar.